Segunda Reis, capítulo 3 em diante, quero falar algo com vocês. Vamos ler Segunda Reis, capítulo 3, e depois vamos entender o que essa palavra traz como revelação para a gente. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém, não como seu pai e sua mãe, porque ele tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributos ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista de todo Israel, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu. O meu povo é o teu povo, os meus cavalos são teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ah, Senhor meu, chamou esses 3 reis para os entregar, para os destruir nas mãos de Moabe. Ah, Senhor meu, chamou esses 3 reis, os seus exércitos, para destruir no deserto. Preste atenção numa coisa, agora olha aqui para mim, por favor, para você juntos entendermos. Jorão, rei de Israel, assume o reinado, pega o reinado, o trono do seu pai Jeroboão, que já tinha feito tudo que não prestava, que tinha levantado postes, ídolos, deuses, desviado-se do Senhor. O filho dele assume, algumas coisas más ele abandona, mas a Bíblia diz que ele permanece vivendo e aceitando o pecado na sua casa. Ele aceitava as coisas erradas diante dos olhos dele. Passou um tempo, o rei Acabe, aquele que duvidou da palavra do profeta que iria chover e viu a glória de Deus se manifestar, pagava tributos, pagava impostos, 100.000 cordeiros, lã de 100.000 carneiros. Imagina, as entradas em Israel estavam no topo, era um tempo de fartura, era um tempo de prosperidade, vivendo com o que é dos outros, vivendo às custas dos outros, às custas de uma opressão, às custas de uma exigência fraudulenta. Quem está comigo? Então era um tempo em que todo mundo que olhasse para Jorão ia dizer assim: caramba, rapaz, olha, o Senhor tem te abençoado. Mas passou um tempo e a Bíblia diz que a fonte secou. Diga assim, ó, a fonte secou. Daqui a pouco você vai entender por quê dessa frase. Chegou um momento em que o rei já não queria mais sustentar aquele povo, não queria mais entregar os tributos àquele povo, ao rei Jorão. Ele seca as entradas, impede que o dinheiro saia da sua terra e entre em outra nação.
E Jorão se sentiu ofendido. Agora preste atenção. Jorão vai e chama mais 2 amigos. Cuidado com o que os teus amigos te chamam para fazer. Tem gente que procura sarna, como dizia minha mãe, para se coçar, e aí quer levar você junto para ter menos trabalho. Cuidado com as propostas indecentes, as pessoas que muitas vezes vêm com pratos de lentilhas, tentando seduzir, tentando te levar para uma cilada. Cuidado. Entendeu não? Jorão chegou e disse para Josafá, o rei de Judá: cara, eu preciso que você me ajude numa pendenga aí. O cara lá estava me pagando tributo, estava resolvendo minha vida, e ele parou de fazer isso. Você pode ir comigo lá para ver o que aconteceu? Você pode reunir os teus exércitos? A Bíblia diz que os 3 reis fizeram revista, chamaram os seus homens, juntaram os seus soldados e se juntaram para ir aonde estava o responsável pela fonte ter secado. É muito fácil a gente terceirizar responsabilidades. Lembra que o texto começa como? Como é que começa o texto no versículo 1? Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. O motivo pelo qual a fonte secou: eles se desviaram da presença de Deus. Eles começaram a perceber, está indo tudo bem. E aí nós temos uma tendência, a natureza humana tem uma tendência, quando as coisas melhoram, vir o relaxo, o comodismo, a frieza espiritual. Quando havia fartura, não tinha falta de nada, não havia escassez, eles começaram a fazer o que era mal. Diz a Bíblia que ele assume o reinado, fica por 12 anos fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. De repente a fonte seca. Aí ele cria um problema não só para ele envolve mais pessoas. Concorde comigo ou não, mas existem pessoas que ela é especialista em criar problemas na vida dos outros. Como se não bastasse. Aqui em Blumenau não tem ninguém assim, diga glória a Deus. E você tem que andar atento, você tem que abrir os seus olhos, ou para não ser o que cria problema na vida dos outros, ou para não ser aquele onde os outros criam problemas, por ser bom demais, por querer, querer ajudar todo mundo. É um problema esse, pastor? Eu acredito que sim, porque eu vejo tantas pessoas que, porque tinha um coração, dizia ter um coração tão bom, e aí ela deixou pessoas más, tem influência na vida dela, na casa dela, no casamento dela, nas finanças dela, e ela entrou num buraco sem fundo. Quem está entendendo? Foi o que aconteceu com esses 3 reis, com esses 2 reis induzidos por esse que estava ofendido. Eles vão para o deserto, eles chegam no meio do deserto, eles estão andando 7 dias, e quando eles andam 7 dias com homens, com cavalos, com cavaleiros, caminho em meio ao deserto, 7 dias, eles se deparam com a seca, não tem água, porque a fonte, repita de novo, a fonte secou. No meio do deserto, a Bíblia diz que eles param e olha o que eles fazem. Versículo 10, versículo 9, se não me engano, 10. Então disse o rei de Israel, o Jorão, diz assim: ó Senhor, o Senhor chamou esses 3 reis para matar eles no deserto? Foi Deus que chamou eles para fazer isso? Eles estavam ali por conta e risco deles. Mas é que nós temos esse problema muitas vezes, quando achamos que somos autossuficientes e começamos a tomar decisões na nossa vida, começamos a fazer coisas do nosso dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, na hora de fechar um negócio, na hora de fazer uma viagem, na hora de mudar para cá, na hora de mudar para lá, nós não consultamos ao Senhor.
E a fonte já estava secando, e a coisa vai ficar ainda pior. Porque num dado momento, quando eles veem os homens começar a morrer de sede, como é que a gente vai lutar se nós estamos morrendo de sede? Eles olham para cima e dizem: oh Deus, olha o que o Senhor está fazendo. Como é que o Senhor permitiu isso? O Senhor não é o Deus de Israel? Os nossos pais sempre disseram que Tu és o Deus de Israel, que foi o Senhor quem tirou o povo do Egito, foi o Senhor que tirou o povo das mãos de Faraó. O Senhor não é o Deus de Israel. Como é que o Senhor me abandonou? Quem está entendendo? Eu queria que você fosse ouvindo e fosse trazendo para a sua vida. Amém? A palavra funciona dessa forma. Quando nós ouvimos e nós pensamos como se estivéssemos lá. Estou vivendo esse momento aqui, pastor. Meu Deus, eu tomo uma decisão, eu não procuro ao Senhor, eu não procuro buscar em Deus a direção. Veio na minha cabeça, eu resolvi fazer dessa forma. De repente, eu vejo que a fonte secou, as coisas começam a dar errado. E aí eu olho para Deus e digo assim: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo assim: cara, eu não tenho nada com isso. Não fui eu que levei vocês pelo deserto dessa vez. Há momentos que Deus guia-nos pelo deserto, mas quando Ele nos guia pelo deserto, Ele prepara uma nuvem para nos proteger do sol, e Ele faz brotar água da rocha. Ei, Ele não vai deixar a gente perecer no deserto. Se Ele me conduzir pelo deserto, eu posso ir pronto para chegar do outro lado. Mas se eu estou me conduzindo pelo deserto, devido às minhas decisões, devido às minhas atitudes, então quando no deserto eu vou ter que ser autossuficiente, ou então reconhecer, como Josafá vai fazer. Josafá era um escolhido de Deus. Josafá, o rei de Judá, da linhagem de onde vem o rei Davi, depois Jesus, né? Então, essa linhagem de homens de Deus, que nós fazemos parte, eu faço parte, dos escolhidos do Senhor. Amém? Então, Josafá caiu nessa cilada. Josafá, você vai ver que a Bíblia fala, tantos anos, no ano de Josafá, né, o calendário era seguido, era observado pela vida dos homens de Deus. Tantos anos depois de Josafá, tantos anos antes de Josafá. Então, esse homem, ele era alguém que tinha vergonha de pedir ajuda para os outros. Uma Bíblia diz em uma outra parte, que ele havia dito às pessoas, vinha dizendo às pessoas que ele tinha Deus com ele, e que ele não ia ficar contando com a força dos homens. Agora eles no meio do deserto, os soldados perecendo, alguém que armou toda aquela situação, um amigo que criou uma cilada, ainda vira para Deus e diz: olha o que Deus está fazendo com a gente. E a Bíblia diz: olha, Josafá chega para aqueles soldados e fala, vamos continuar a leitura, vamos lá? Perguntou, porém, Josafá, verso 11, não há algum profeta do Senhor, para que consultemos a ele, a Deus por intermédio dele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu, eu fico imaginando o profeta Eliseu em casa e 3 reis batendo na porta dele. 3 reis chegando na porta de Eliseu. Os soldados parados no deserto, eles falam: tem algum homem de Deus aqui que a gente possa consultar? Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, olha aqui para mim, ó. Por que a gente às vezes espera chegar no limite? Por que antes de tomarmos decisões, antes de fazermos alguma coisa, não sentamos, ou nos ajoelhemos, ou deitado, ou que seja pela manhã, ou da madrugada, ou aqui durante o culto, e você fala assim: Senhor, não deixa eu tomar nenhuma decisão precipitada, Pai. Eu estou com vontade de fazer isso, eu estou querendo fazer isso, mas Senhor, tenho a Tua aprovação, porque eu não quero que a fonte venha secar. E uma decisão que você tomar,
um passo que você der em falso, um negócio que você fizer mal feito, uma pessoa com a qual você se associar, seja no seu trabalho, seja no seu hall de amigos, seja no seu relacionamento, você que namora, você que está pretendendo se casar, glória. Eu não quero envolver pessoas, eu não quero criar problema na vida das pessoas. Sabe, decisões têm que ser tomadas, mas decisões que glorifiquem o Deus que você serve. Há tempo ainda, diga glória a Deus. Pastor, mas eu já estou numa certa idade, onde eu errei tanto, onde eu me precipitei tanto. Mas você está aqui ouvindo essa palavra hoje. Você que está aqui ouvindo essa palavra hoje, é tempo de recomeçar, desconstruir tudo que fora construído errado e começar a construir de novo. Glória a Deus. Josafá, vamos na casa desse homem de Deus, vamos pedir para ele nos ajudar. Naquela época, eles não tinham esse discernimento e nem podiam falar, sabe, dessa forma com Deus. Hoje nós temos Jesus, que fez o véu que separava, foi rasgado, glória a Deus. O véu que separava não separa mais. Jesus morreu, nos deu livre acesso ao trono da graça. Hoje não preciso chegar com um novilho, com um cordeiro, com um carro, com a chave de um carro, com uma casa para ofertar, para Deus me ouvir. Hoje eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida. Ele disse: tudo quanto você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Hoje eu tenho Ele. Mas antes eles não tinham esse entendimento e nem tinham essa condição. Por isso nós vivemos o melhor tempo de Deus. Nós vivemos o melhor tempo de Deus. O tempo da graça. E ainda assim tem pessoas fazendo a fonte secar, com decisões que elas têm tomado, com coisas que elas têm pensado, com coisas que elas têm alimentado, com coisas que elas têm feito. A fonte tem secado, elas têm ido para o deserto, têm piorado assim, porque eles tentaram fazer alguma coisa. Eles não ficaram de braços cruzados. Eu não estou aqui condenando eles por ter tomado decisões. Eu estou trazendo à tona não o fato de tomar ou não decisões. Tem que ser tomadas decisões, mas é uma decisão conforme a vontade de Deus. Diga, conforme a vontade de Deus. Porque senão é um abismo trazendo outro abismo. Eles chegaram na casa de Eliseu, a Bíblia diz assim, verso 13. Eliseu disse ao rei de Israel: o que eu tenho contigo? Vai aos profetas do teu pai. Pastor, não era fácil também, né? Vai aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel, o pastor fala qualquer coisa hoje, a gente se ofende, né? Um rei na casa do pastor, o rei de Israel falou: a gente vem aqui, o que eu tenho contigo? Por que você não foi pedir para os teus deuses? Você não foi consultar os teus deuses pensando que é brincadeira? É festa agora, é a casa da mãe Joana. Você apronta o que apronta e vem aqui quer ter razão. Quem está comigo? Mas foi lá naquela época, viu, gente? Mas hoje também. Porém, o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Ele insistia em dizer que a culpa era de Deus. Quem estava errado era Deus. Deus errou. Ele chamou nós 3, levou a gente para o deserto para morrer de sede, ou nas mãos de Moabe, o rei ao qual nós íamos ao encontro. Continua, vamos lá. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Numa outra versão que eu li ontem à noite, está escrito assim, eu nem olharia na tua cara. Às vezes nós queremos, ou nós pensamos, olha aqui para mim um minutinho, que o reino de Deus é bagunçado. O reino de Deus tem ordem e disciplina, igreja. E para permanecer nele, nós é que temos que nos sujeitar a estas ordens e a esta disciplina. Tem pessoas que elas querem disciplinar a Deus, é no horário dela. Ela quer disciplinar a Deus, é do jeito dela, é como ela quer. Ela quer trazer Deus para dentro dos seus propósitos, ela quer trazer Deus para dentro dos seus sonhos. Enquanto que no reino de Deus funciona exatamente dessa forma. Eu que tenho que me deixar ser disciplinado. Eu é que tenho que me deixar ser ensinado. Tem muitas vezes,
momentos que a gente parece que quer dar conselho para Deus. Ó Deus, o Senhor deveria fazer assim. Não, o Senhor poderia fazer desse jeito. Querer dar conselho para Deus, quer pregar a Bíblia para Deus, só falta chamar Deus para aceitar Jesus. Deus só precisa se batizar nas águas, eu tenho que aceitar Jesus, só falta. Porque a gente começa numa ladainha, uma forma de orar, uma forma de fazer, querendo fazer Deus entrar naquele bonde que vai acabar dando em nada. E Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Levante a sua mão e diga: eu creio nisso. Você crê? Agora já falou, agora tem que crer no propósito de Deus, no plano que Ele tem para você, que não vai ser frustrado em nome de Jesus, que é para exaltar o nome dEle através de você. Para a gente terminar, Eliseu disse para eles o seguinte: agora vem a direção. Ninguém mandou vocês terem vindo aqui. Já que vocês vieram, ele disse para os 3 reis: agora eu vou dizer a vocês o que fazer. E se vocês fizerem como eu vou lhes orientar, então Deus vai tirar vocês agora dessa situação. Diz a Bíblia, disse Eliseu: trazei, pois, um tangedor, um músico. Eu fico imaginando que Eliseu ficou tão furioso, tão indignado, que ele pediu um tangedor, ele pediu alguém para tocar um instrumento, para ele se acalmar primeiro, porque a revelação de Deus tinha saído dele por causa da ira. Ele ficou irado, ele ficou nervoso. É um homem de Deus, ungido por Deus, estava ali para dar instrução, mas vendo aquelas decisões que às vezes nós percebemos, muitas pessoas tomando decisões erradas e culpando os outros. A fonte secou, as coisas estão dando errado, e ela começa a apontar para um, aponta para o outro, diz que é assim, diz que é por causa do outro, e causa uma certa indignação. Puxa vida, e a gente fala, a gente orienta. Eu fui orientado, eu fui ensinado para não fazer, mas eu acabo indo lá e botando os pés pelas mãos. Quem está me ouvindo? Então ele traz toca aí uma canção, deixa eu acalmar aqui. Enquanto você canta, enquanto você toca, vou acalmar aqui os meus ânimos. Eu vou te dizer para você o que o Senhor está mandando. E fazendo isso, a Bíblia diz que essa foi a revelação. No versículo, veio o poder de Deus sobre Eliseu e disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, preste atenção, Deus está falando, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, os vossos gatos e os vossos animais. Isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água. E danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de tanta água. Diga assim: fazei covas e covas. Agora pensa comigo, qual foi a palavra de Deus através do profeta Eliseu? Eles morrendo de sede, eles tiveram que voltar para o deserto, porque cada um tem que resolver os seus problemas, porque cada um tem que fazer a sua parte. Não dá mais para ficar transferindo a responsabilidade que é sua para os outros. Não dá mais para ficar apontando o dedo para os outros, uma vez que a responsabilidade é sua. Como marido, como chefe de família, como a mãe, como a dona da casa, como o patrão, como funcionário. Vocês voltem lá no deserto, vocês comecem a abrir covas. Vocês comecem a preparar no vale covas e covas, porque assim diz o Senhor. Vocês não vão sentir vento, vocês não verão chuva, mas essas covas se encherão de tanta água, que vocês terão abundância por todo esse vale. Ou vocês creem naquilo que vocês não veem,
ou vocês vão continuar vivendo no meio desse deserto. E esses 3 reis têm que baixar a cabeça. Os manda-chuva, aqueles que sempre têm a última palavra, aqueles que sempre conhecem tudo, aqueles que têm razão em todas as discussões, aqueles que mandam fazer e tem que ser feito, aqueles que dão ordens e precisam ser executadas. E eles têm que voltar para o deserto agora, vendo seus homens morrendo de sede, e com toda a humildade falar assim: ó, Deus mandou que nós façamos covas no meio do deserto. Poderia cair uma chuva do céu ali, e todo mundo fazer a dança da chuva, né? Quer a chuva? Então abre buracos. O que é abrir covas? Abrir covas, eu traduzo para você o que o Espírito Santo me entregou nessa noite, quando eu estava preparando essa mensagem. Abrir covas significa se humilhar. Abrir covas significa se render. Abrir covas significa renunciar a posição, o conhecimento, o status, e dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada sem a tua presença. Abrir covas é descer. Ele não mandou levantar altar dessa vez, ele pediu que abrissem covas. Vão ter momentos na sua vida que no deserto ele vai mandar você levantar um altar, e vão ter momentos na sua vida que ele vai dizer: abre um buraco. Tem momentos na nossa vida que, se nós não descermos, a seca vai continuar. E eu falo isso com muito temor para vocês aqui hoje, porque Deus tem feito assim conosco, tem sido assim durante toda a nossa trajetória. Quando você pensa que você chegou num lugar, conquistou um patamar, conquistou um lugar, e você começa a achar que você já é autossuficiente, que você é capaz das coisas, ele diz assim: sabe o que você vai fazer? Começa a cavar cova, abrir covas de novo. E creia em mim, ele não está castigando ninguém, ele está ensinando um povo, ele está reeducando um povo a viver debaixo da sua palavra. E ainda disse assim: olha, vocês vão abrir covas, mas vocês não vão sentir vento e não verão chuva, mas essas covas vão se encher de água. Para cavar tem que tirar alguma coisa. Só se faz uma cova se tirar alguma coisa. Sabe aonde que nós temos que começar a cavar? Dentro de nós mesmos. Para cavar dentro de você, você vai ter que tirar algumas coisas. Cheio de si. Cheio de si. Cheio de conhecimento. Cheio de coisas do passado. O que eu fui, o que eu fiz, o que eu falei. Amigo, ei, glória a Deus por isso. Eu vou falar, né? Porque vocês que vieram aqui, ninguém mandou vocês vir pedir a orientação de Deus, amém? Os 3 reis foram lá e ouviram o que eles não queriam, mas ouviram o que eles precisavam. Amém? Os reis foram até o profeta, porque eles quiseram ouvir. Prepare, às vezes você vai sair da igreja até chateado, constrangido, mas graças a Deus por você ter ouvido não o que você queria, mas o que você precisava, porque é isso que muda a vida de um homem. Às vezes eu chego na minha casa e fico até triste, que às vezes eu tento falar, eu tenho dificuldade às vezes de transmitir o que Deus fala comigo. Na minha simplicidade eu falo: Deus me ajuda. Eu não tenho tanta sabedoria como tantos pregadores têm essa facilidade. E eu oro e eu choro às vezes. E a Ellen é uma das únicas pessoas que é minha testemunha. Ela sabe da dificuldade. Às vezes ela me vê nervoso, ela me vê ansioso, porque está chegando a hora de eu pregar. E eu tenho essa preocupação. Eu falo: Deus, que condição eu tenho, Pai, de ir lá? Tem tantas pessoas inteligentes, com tanta condição, sem que eu precisasse falar para elas o que fazer.
Puxa, não deixa sair nada de mim, Senhor, mas que venha do Senhor. E às vezes eu saio daqui, eu ainda estou insatisfeito quando termina, e vou para minha casa, às vezes até triste, mas Deus não deixa a gente desamparado. De repente chega uma mensagem, de repente alguém liga e fala assim: pastor, Deus falou tanto comigo hoje. Deus, olha, pastor, eu senti a presença de Deus, pastor, lá. Eu chorei diante de Deus, pastor, quando você estava pregando. E eu só falo: obrigado, Jesus. Eu só queria ouvir isso para eu continuar. Eu só queria ouvir isso, porque eu confesso que às vezes eu não falo o que eu quero falar. Às vezes eu queria ser mais carinhoso. Às vezes eu queria ser mais querido. Sabia, São Gilberto? Mais querido. E eu vou falando, de repente eu percebo que o nível de justiça aumentou na pregação. O nível de obediência aumentou. E parece que eu estou querendo passar uma santidade inexistente para você. Não. Eu sofro também todos os dias para viver isso que eu estou pregando para você. É uma luta constante. Não pense que é fácil, não. Eu sei da sua dificuldade, eu sei do tamanho da dificuldade que você tem no seu dia a dia. Você que luta com pessoas perversas aí fora. Eu luto, na maioria das vezes, com cristãos. Para você ainda é mais difícil. Eu respeito você por isso. Eu não estou botando um fardo em cima de você. Mas você percebe que o nível da justiça é elevado na pregação. É porque Deus sabe que você pode. É só você abrir teu coração e falar: bom, se eu vim aqui para ouvir, então eu vou sair daqui, eu vou cavar. Aliás, eu vou começar a cavar hoje. Eu vou começar a cavar dentro de mim. Eu vou começar a fazer um buraco dentro de mim, para que essa água venha. Eu preciso que essa água desça. Eu preciso agora que primeiro tem que fazer a cova, tirar algumas coisas, tirar o meu conhecimento, o meu entendimento. E você vai perceber o quanto o Espírito Santo, ele vai trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Os reis de Judá, de Israel e de Edom, baseados na sua razão, se uniram como um só exército, baseado na sua razão. Lembra que eu comecei falando: cuidado quando você começa a ir pela cabeça de alguém, pela cabeça dos outros. Cuidado. Tua esposa já falou para você: ó, amor, eu sei que você é um cara bom, mas esse cara aí, ó, amor, o teu marido já falou para você: ó, cuidado, mulher, essa tua amiga aí, ela não tem muito bom testemunho, ela já está no 3º, 4º, já está solteira e está falando para você ainda, sei lá o que, né? O cara fica com medo já de falar: larga esse traste. E a pessoa começa a dar ouvido, a pessoa começa a se deixar levar. Eu pergunto para você: que futuro tem uma pessoa que está fazendo tanta coisa em desacordo com o seu Senhor, em desacordo com a sua esposa, em desacordo com o seu marido, que está indo para o trabalho só para bater o cartão e receber, trabalhar assim e receber o salário no final do mês? Não é isso, pastor, que tem que ser, não. Você precisa ter prazer no que você faz. Você precisa estar feliz onde você está. E o problema não está com as pessoas, o problema está comigo. Repita: está comigo. E a gente fica transferindo o problema para os outros. Sabe? Quando eles voltaram para o deserto, eu fico imaginando aqueles homens tudo mascarado, tudo mal acabado, tudo armado, tudo com faca no dente, só esperando os 3 reis chegar e falar: vamos acabar com Moabe agora. Quem mandou ele fazer essas entradas, parar de entrar aqui? Não, vamos lá, está pensando que ele é o quê? E aí os 3 reis chegam e dizem: a gente precisa cavar buraco. Eu não fui chamar para cavar buraco. Não, mas o Senhor mandou cavar buraco. Vai ter coisas que ele vai pedir a você fazer que na cabeça dos outros é loucura. Precisa começar a tratar de dentro para fora. E eles começam a cavar os buracos, fazer covas. E a Bíblia diz que eles, à noite, durante o dia, coloque lá por favor o último versículo. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E a terra
terra se encheu de água. Glória a Deus. E ele disse: eu vou fazer além do que vocês precisam. Eu vou dar água para você, para os seus animais, para o teu exército, e vou te dar vitória sobre os teus inimigos. Mas tenha isso como uma lição. Primeiro, não se junte com quem você não tem certeza do propósito. E segundo, não faça nada sem a direção do Espírito Santo. Viva sua fé no Senhor que você crê. Amém? Viva sua fé no Senhor que você crê. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Paulo ensina, nós conhecemos o texto, conhecemos o contexto, conhecemos a parte toda quando Paulo está ensinando sobre não viver pelas coisas que nós vemos, mas viver pelas coisas que nós cremos. Paulo vai dizer: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando o profeta Eliseu disse para eles: vocês não vão sentir chuva, vocês não vão sentir vento, vocês não verão chuva, mas essas covas que vocês vão abrir, elas vão se encher de água. Não é pelo que você vê. Talvez você não está vendo uma perspectiva, uma saída. Você olha e diz assim: como é que eu vou resolver isso? Você vai resolver, porque Deus vai te ajudar. Ele vai te ensinar como fazer. Ele vai te orientar. Não se preocupe como você vai fazer, só abre a cova e deixa ela encher de água. De onde vem, como vem, não sei, mas vai encher, porque é promessa de Deus. Não precisa você estar sentindo que vai dar certo, diga assim: vai dar certo. Não precisa você estar sentindo que vai acontecer, diga assim: vai acontecer. Esse negócio de estar sentindo ou não sentindo não procede de Deus, não precisa sentir. Eu não estou sentindo que vai acontecer, mas você crê, então vai acontecer. Não estou sentindo que o fulano vai mudar, pastor, não precisa sentir, apenas creia que ele vai mudar. Não estou sentindo que eu vou conseguir fechar isso aqui, pastor, esse negócio, não precisa você sentir que você vai conseguir, creia que você vai conseguir, mas abre a cova, porque se vocês não abrissem a cova, as águas iam apenas passar. Pegou ou não? A promessa de Deus vai se cumprir. Agora, se você vai reter ela na sua vida ou não, é uma questão de obediência. Porque muitos, a promessa tem se cumprido, mas tem apenas passado pela vida dela. Mas se tem a cova, ela permanece. Tem que ter espaço para Deus ficar com você. Eita, amém? Fala assim: tem que ter espaço para Deus ficar comigo. E esse espaço é abrindo uma cova. Glória a Deus.